Boa noite a todos. Nós somos em 30 até agora, eu acho que nós podemos começar, ok? Tudo bem para vocês? Ok. Vamos lá. Senhores, abram aí o Código Civil de vocês. Vamos começar aí do 1857, né? Vamos fazer aí uma revisão para que a gente possa introduzir a aula de hoje, ok? Podemos fazer uma revisão da aula passada? Revisão bem simples, só para a gente introduzir aqui o assunto. Podemos? Sim. Pois bem, a gente começou estudando na aula passada da sucessão testamentária. Basicamente, a segunda parte do Código Civil. Nós estudamos a parte geral do Código Civil e estudamos a sucessão legítima. Nós estudamos, na verdade, as disposições gerais que se aplicam tanto à sucessão legítima como à sucessão testamentária. Depois estudamos a sucessão testamentária e agora vamos estudar a sucessão legítima, a sucessão testamentária, que é a sucessão decorrente da vontade expressa do testador, né? Se ele não dispõe dos seus bens através do testamento, esses bens serão distribuídos de acordo com a ordem de sucessão legítima lá do artigo 1829. Então, se ele faz o testamento, o seu patrimônio será distribuído de acordo com o testamento feito por ele. É claro, observando, né, os preceitos de ordem pública, principalmente lá os herdeiros necessários, né? A parte indisponível dos herdeiros necessários. E aí, na aula passada, a gente estudou o conceito de testamento, né? Nós vimos o conceito de testamento. O conceito de testamento, vocês estão me acompanhando? Sim, professor. Pronto. Então, ok. Então, na aula passada, a gente estudou o conceito de testamento. E nós definimos, né, aquele conceito lá de testamento como um negócio jurídico unilateral, estão lembrados? A gente viu que o testamento é um ato personalíssimo, de natureza negocial unilateral. A gente viu que ele é um ato solene, que ele é um ato gratuito, que ele é essencialmente revogável e também é um ato causa-morte. Então a gente estudou na aula passada, que um testamento ele é um ato realizado de forma personalíssima por alguém, né? Através do qual esse testamento, ele dispõe no todo ou em parte de seu patrimônio, portanto, ele dispõe de questões patrimoniais, como também de questões existenciais, ou seja, questões não patrimoniais. E aí a gente viu na aula passada que o conceito do testamento ele está no artigo 1857, combinado com o parágrafo 2º do 1857. E aí na aula passada a gente deixou claro que o testamento ele pode conter disposições patrimoniais e disposições não patrimoniais, ou seja, questões existenciais que não digam respeito ou que não possuem necessariamente um conteúdo, um cunho patrimonial. O exemplo de questões existenciais é justamente o reconhecimento do filho, a nomeação de um tutor para o seu filho, a nomeação de um curador, né? E a reabilitação do herdeiro indigno. Enfim, são atos que não dizem respeito propriamente à herança, ao aspecto patrimonial da herança. Então esse testamento ele pode conter essas disposições patrimoniais e não patrimoniais. Vimos também na aula passada que o regime jurídico que se aplica às sucessões patrimoniais é diferente das questões existenciais, especialmente quando se trata da invalidade do testamento, da invalidação do testamento, que, mesmo na hipótese de o testamento vir a ser nulo, essa nulidade, né, ela não prejudica as questões de natureza existenciais. A exemplo do reconhecimento de filho, que mesmo que o testamento venha a ser nulo, esse reconhecimento ele não é afetado, ele não é revogado. E aí nós vimos na aula passada que o testamento ele tem essas características, né? É um ato solene. A gente vai ver hoje
nas formas ordinárias de testamento, que há um tipo de testamento que está lá no 1879, que ele é uma exceção a essa formalidade. A gente vai ver também aqui que há atos que são exceções ao fato do testamento ser um ato revogável. Então, na aula passada, a gente discutiu também o prazo de impugnação do testamento. Nós discutimos com o artigo 1859. Também a gente discutiu com 1929. Eu fiz aquele ping-pong com esse artigo, né? Que fala lá tanto da impugnação do testamento quanto da nulidade do testamento, que a gente viu na aula passada. E aí eu pedi a atenção de vocês que lá no 1909 ele traz um prazo de 4 anos e o artigo 1859 ele traz um prazo de 5 anos. Então a gente discutiu o que significa essa expressão impugnar, né? E a gente fez a diferenciação com a expressão lá nulidade. E aí a gente acabou concluindo que a revogação do parágrafo único de 1909 ele resolvia toda essa problemática. Estão acompanhando o raciocínio? Senhores, estão acompanhando? Sim, professor. Pronto. Boa noite. Tudo ok aí, né? Temos 28 alunos. Ok, muito bem. Vão colocando aí, sim, que aí quando eu fizer essas perguntas, para eu saber que vocês estão aí. Ok? E aí, em seguida, a gente começou a estudar um pouquinho da capacidade testamentária ativa e da capacidade testamentária passiva. A gente viu que o 1860 ele cuida das pessoas que podem testar, né? E aí o 1860 ele, na verdade, vai explicar somente as pessoas que não podem testar, porque a regra é a capacidade testamentária ativa. Se a regra é a capacidade testamentária ativa, então o 1860 ele vai trazer somente as pessoas que não podem testar. Aí ele começa dizendo que além dos incapazes, que são aquelas pessoas lá do artigo 3º e do artigo 4º do Código Civil. Então aquelas pessoas não podem testar. Aí ele, na segunda parte, ele fala, não podem testar os que no ato de fazê-lo não tiveram pleno discernimento. São aquelas pessoas que no ato de fazer o testamento não estão em seu perfeito juízo de inteligência e vontade, ou seja, aquela pessoa que no momento de fazer o testamento não dispõe daquele ato de inteligência e vontade. E aí a gente viu que quando ele fala dos incapazes, ele faz remissão lá ao artigo 4º do Código Civil, né? Esse artigo 4º do Código Civil, a gente viu que ele fala do pródigo, né? Então esse pródigo, na verdade, a doutrina critica essa inclusão genérica dos incapazes, né, no rol das pessoas que não podem testar. Porque o pródigo, ele só está impedido de praticar atos de natureza dispositiva, ou seja, atos de disposição patrimonial, o que não é verdadeiramente o caso do testamento. Por isso que a doutrina critica a inclusão do pródigo no rol dos incapazes. E aí ele fala que os maiores de 16 anos e menores de 18, só que o parágrafo único do 1860, ele já propriamente ele excepciona os maiores de 16 anos, portanto eles podem praticar esse ato sem a assistência, né, da pessoa. Portanto, é uma regra especial que se aplica a essa pessoa, porque a lei entende que a incapacidade aí é só em razão da faixa etária, da idade, e que como o testamento é um ato revogável, né, ele pode lá na frente, se ele entender que o testamento foi feito de forma apressada, não era bem o que ele queria, ele pode revogar esse testamento. Por isso que os maiores de 16 anos podem testar, porque a lei, né, tem uma regra específica em relação a eles, portanto eu não vou aplicar a teoria geral das incapacidades aqui. E também eu falei da pessoa, do deficiente, né? Que com o novo Código Civil, esse deficiente, essa pessoa incapaz em razão de alguma deficiência, ela não está mais nesse rol por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tirou essas pessoas, né,
portadora de deficiência mental no rol dos incapazes. Então, se a incapacidade decorrer somente da incapacidade mental, significa dizer que essa pessoa, ela possui capacidade testamentária. Numa só palavra, o deficiente agora é pessoa considerada plenamente capaz. Então, ele pode testar, né? E aí você interpreta esse Código Civil, esse artigo 1860 aí, com bastante cuidado, porque o Código Civil, ele fala, né, das pessoas portadoras de deficiência ou enfermidade ou deficiência mental, que não se confunde com a segunda parte das pessoas, que são com as pessoas que estão na segunda parte do artigo 1860. Essas pessoas que estão depois da vírgula do 1860, quando o Código diz assim, além dos incapazes, ele está se referindo àquelas pessoas lá do artigo 3º e 4º. Depois da vírgula, ele está falando daquelas pessoas que no ato de testar não possuem o pleno discernimento. Essas pessoas aí que eu me refiro depois da vírgula, a que eu me refiro depois da vírgula, não são amentais. Apenas naquele momento elas não se encontram em seu perfeito juízo, em virtude de alguma patologia. Elas não são incapazes, mas naquele momento de testar elas não estão com capacidade. Por isso que o próprio Código Civil, lá no 1860 e... deixa eu ver aqui qual é o artigo. No 1861, ele fala que a incapacidade ela é verificada no momento da confecção do ato e não posteriormente ao ato. De modo que a incapacidade superveniente não valida um testamento. E da mesma forma, a incapacidade superveniente não invalida um testamento anteriormente feito. E da mesma forma, a capacidade é verificada no momento em que ele faz o testamento, ainda que posteriormente ele venha a se tornar incapaz. Porque o que conta, o que vale, é a verificação da capacidade no momento em que ele fez o testamento. E aí eu trago mais uma observação que é importante, que a doutrina, isso é inclusive o Carlos Roberto Gonçalves que traz, que o Código Civil ele não considera os intervalos lúcidos, ou seja, aquela pessoa é incapaz, mas naquele momento que estava fazendo o testamento, ela apresentava capacidade. Por isso que ele diz que a pessoa sendo incapaz, mesmo que ela esteja capaz, naquele momento do testamento, aquele testamento é anulável porque ela não possuía capacidade, na verdade o testamento é nulo, porque ela não possuía capacidade de praticar aquele ato. Portanto, a lei ela não aceita o que nós chamamos de intervalos lúcidos, né, que são aquelas hipóteses nas quais a pessoa, apesar de incapaz, naquele momento estava com seu perfeito juízo, ok? Alguma dúvida? Ok, senhores, alguma dúvida? Vão colocando aí no chat. Ok? Professor, essa capacidade, a capacidade comum é uma capacidade especial dessa pessoa para testar? Olha, essa pessoa, para praticar esse ato, ela precisa da capacidade geral. E além da capacidade geral, a lei exige outros requisitos para que ele possa praticar o testamento. É lógico, portanto, que além da capacidade geral, né, que é comum a todos os atos, o testamento exige a prática de outras capacidades para praticar aquele ato. Portanto, a pessoa tem que ser capaz na forma comum, né, a capacidade geral, para praticar o testamento. Mais alguma pergunta? Ok? Ok, tudo bem. Então vamos seguir. E iniciando a aula de hoje, a gente vai começar com as formas ordinárias de testamento. Essas formas ordinárias, elas estão aí no artigo 1862. Veja que o Código fala das formas ordinárias do testamento. Essas formas estão no artigo 1862. E lá na frente, no artigo 1886, o Código fala dos testamentos especiais. Portanto, nós vamos tentar estudar hoje,
nós vamos tentar estudar os testamentos ordinários, que estão lá, como eu já disse, no 1862, que são o público, o cerrado particular e também o codicilo. Depois nós vamos estudar os testamentos especiais, que estão lá no 1866, que são o marítimo, aeronáutico e o militar. Por que o código aí faz essa diferenciação? Testamentos ordinários, né? E testamentos especiais. Ora, os ordinários, como o nome, a expressão já revela, são os testamentos ordinariamente celebrados pelas pessoas, são os mais comuns, né? Já os testamentos especiais, eles exigem uma situação fática prevista na lei para autorizar o testador a fazer o testamento da forma especial. Portanto, de plano você percebe que o testamento especial não é de livre escolha do testador. Ou seja, o testador não pode simplesmente escolher testar na forma especial. Por quê? Porque o Código Civil ele só permite o testamento especial em determinadas situações que ele prevê, que ele estabelece. Então, a pessoa que se encontra naquela situação, a lei entende que ele não teria condições físicas e nem tempo para testar da forma ordinária. Por isso que a lei afasta algumas formalidades e o autoriza a testar na forma especial. O testamento ordinário, como a gente viu, é um ato eminentemente solene. Ao lado do casamento, o testamento é um dos atos mais formais do ordenamento jurídico. E quando o Código fala dos testamentos especiais, ele acaba afastando essas formalidades que são normalmente exigidas nos testamentos ordinários. Por que o Código afasta essas formalidades? Ele afasta essas formalidades porque se ele exigir essas formalidades, a pessoa certamente não conseguirá praticar o testamento, não conseguirá realizar o testamento, ele morrerá. Então, para preservar a vontade do autor da herança, o Código Civil afasta algumas formalidades que são exigidas nos testamentos ordinários. Daí o nome testamentos ordinários, testamentos especiais. Ok, meus amados, até aí? Até aí, ok? Deu para entender aí a princípio essa diferenciação? Então, ótimo. Ótimo. Podem participar. Quando vocês participam, ao mesmo tempo eu fico alegre e também eu sei que vocês ainda estão aí, tá bom, meus amados? São 29 alunos, ok? Então vamos lá, continuar. Então perceba que o testamento ordinário, ele é diferente ele é diferente dos testamentos especiais, porque nos testamentos especiais o Código afasta essas formalidades que são normalmente exigidas nos testamentos ordinários. E eu disse, por que são normalmente exigidas? Porque se você observar o artigo 1879, peguem aí por favor, olha que interessante. Se você pegar o 1879, ele diz assim, em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, né, na cédula testamentária, o testamento particular de próprio punho, portanto, e assinado pelo testador, ele feito de próprio punho, ou seja, não admite aqui, no meu entendimento, arrogo o testamento, pedindo que a outra pessoa faça o testamento, sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Ou seja, aí o Código prevê um testamento ordinário, que ele está no rol aí dos testamentos ordinários, ele está especificamente nos artigos do testamento particular, aí o Código prevê um testamento ordinário sem as formalidades normalmente exigidas nos testamentos ordinários. Não é interessante isso? Por isso que eu falei que nos testamentos especiais, o Código afasta as formalidades que normalmente são exigidas nos testamentos ordinários. Por que eu falei normalmente? Porque eu tenho a hipótese do 1879 em que é um testamento ordinário, é um testamento particular, mas sem formalidades. Sem as formalidades que são exigidas nos testamentos particulares.
no testamento público, no testamento cerrado e no testamento particular. Entenderam essa hipótese aí? Ok? Professor, Oi. por favor, repita novamente, eu não consegui entender. Pronto, eu vou explicar assim. Olha, eu disse assim, eu falei que os testamentos especiais, por que eles são especiais? Porque a lei, o Código Civil, afasta as formalidades que são normalmente exigidas na elaboração dos testamentos ordinários. Por isso que eles são especiais. Em determinadas situações, o Código autoriza que o testador faça o testamento sem as formalidades que ele exige, que ele normalmente exige. Essas formalidades são normalmente exigidas nos testamentos ordinários. Nos testamentos especiais, o Código Civil afasta essas formalidades, porque ele quer preservar a vontade do testador. Entende o Código Civil que, se ele não afastar essas formalidades, que normalmente são exigidas nos testamentos ordinários, o testador não conseguirá fazer o seu testamento. Ele vai morrer, porque ele está numa situação de guerra, ele está numa situação de perigo, ele está numa situação que não dá tempo ele ir ao cartório, que ele convocar testemunhas, enfim, normalmente ele não teria condições de fazer o testamento da forma como o Código Civil exige para a elaboração dos testamentos ordinários. Ok? Até aí? Entendeu? Ok, estou entendendo, sim. Pronto. Aí, vou prosseguir. Aí, em seguida, eu falei que os testamentos especiais, você já entendeu porque eles são especiais, né? Esses testamentos especiais, eles, portanto, afastam as exigências, as formalidades que normalmente são exigidas nos testamentos ordinários. Aí eu disse, por que normalmente são exigidos nos testamentos ordinários? Porque nós temos um caso de testamento ordinário, portanto, em regra você já deveria imaginar, se é um testamento ordinário, ele tem que cumprir todas as formalidades, que a gente vai estudar daqui a pouco quais são essas formalidades. Mas há uma situação aqui, inclusive, no 1879, que o Código Civil prevê a confecção de um testamento ordinário sem as formalidades normalmente exigidas nas espécies dos testamentos ordinários, que é a hipótese do 1879. Nesse caso aí, por exemplo, o testador, ele permite a confecção de testamento sem testemunhas, que não é a regra nos testamentos ordinários. A gente vai ver que nos testamentos ordinários, o Código até simplificou essas formalidades. Ele exige 2 testemunhas para o público, 2 testemunhas para o testamento cerrado e 3 testemunhas para o testamento particular. Só que, na hipótese do 1879, o Código Civil traz uma hipótese de testamento ordinário particular, sem testemunha, sem as formalidades normalmente exigidas na elaboração desses testamentos. Por isso que ele fala em circunstâncias excepcionais. Eu colocaria aí o Covid-19, seria uma situação excepcional. O que é que vocês acham? Nessa hipótese aí do 1879, que ele diz em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, vocês acham que seria uma circunstância excepcional o Covid-19? Acho que sim. Sim, né? Porque os cartórios estão fechados, né? O sujeito pode estar em casa muito doente, na quarentena, sem visita, sem colegas, sem amigos, sem testemunhas, sem parente. Essa situação é válida, né? Eu entendo que sim, que é uma situação, até porque nós estamos num momento de isolamento social. Então, perceba que aí é um caso de testamento, que ele pode fazer o testamento sem testemunhas, desde que assinada de próprio punho. Ele pega uma caneta, faz o testamento, assina de próprio punho. Aí esse testamento, o Código diz, poderá e não deverá ser confirmado. Poderá. Então, o juiz vai analisar se aquela circunstância excepcional
justificava ou justificou a confecção do testamento nessa forma, sem as formalidades normalmente exigidas. Então, essa hipótese aqui, eu entendo sim que é uma hipótese que autoriza o Covid-19, é uma hipótese do Covid-19. Ok até aí? Sim, senhores, podemos seguir? Sim. O mestre está pedindo para aceitar ela, professor. Acabei de aceitar. Sim. Ok? Pronto, então vamos seguir. Só mais uma observação para a gente seguir aqui. Olha, é o seguinte, o legislador, presta atenção, a gente já, numa primeira observação, né, num momento aqui bem superficial, a gente já conseguiu identificar o que é um testamento ordinário, né, e o que é um testamento especial, né, pelo menos as razões que levam a você fazer um testamento especial, né? Que nada mais é do que o afastamento dessas circunstâncias especiais. Nós vamos estudar quais são essas circunstâncias, quais são esses fatos que justificam a confecção de um testamento especial, ok? Pois bem, só que eu preciso dizer para vocês o seguinte, o legislador, muito interessante isso, ele não deixou ao alvedrio do testador a escolha da maneira de manifestar a sua vontade. Por quê? Porque ele estabeleceu previamente as formas válidas, devendo a pessoa escolher uma dessas formas. Então, o legislador, repito, ele não deixou ao livre-arbítrio do testador a escolha da maneira de manifestar a sua intenção. Por quê? Porque o Código Civil, ele já escolheu as formas, no 1862 são 3. Aí ainda tem o Código Civil, que a gente vai ver lá na frente, que é uma espécie de testamento particular simplificado. Então nós vamos ter aí as formas ordinárias, o público, o cerrado e o particular, e nós vamos ter as formas especiais, que é o marítimo, aeronáutico e militar. São essas formas de testamento. Portanto, ele não pode criar outras formas além dessas aí, ok? Ok, senhor? Portanto, não há outras formas, não há outra forma possível além das previstas no artigo 1862, ok? Por isso que o 1887 ele fala assim, o 1887 ele diz, não se admite outros testamentos especiais além dos contemplados neste código. Ou seja, eu não posso criar outra forma de testamento ordinário, também eu não posso criar outra forma de testamento especial, porque são essas formas, o legislador ele já escolheu as formas de você testar. Então, se você quiser testar, escolha uma dessas formas, ok? Não pode criar ou misturar as duas formas, apesar de que lá na frente eu vou trazer esse ponto, na hipótese de o testamento cerrado não for válido, se ele poderia ser aproveitado como testamento particular. Mas esse ponto eu vou deixar lá para frente. A princípio, neste momento, eu quero apenas deixar claro que eu não posso escolher outras formas de testamento ordinário e nem outras formas de testamentos especiais. Tudo bem, senhores? Ok, senhores? Isso, muito bem. Ok, show. Vamos lá, vamos seguir. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Nós vimos essas diversas espécies de testamento, né? Testamento público, o cerrado e o particular, codicilo, e os testamentos especiais, marítimo, aeronáutico e militar. Essas formas aí. E eu quero dizer que as diferentes formas, ou as diferentes formas, dizem respeito ao aspecto externo do testamento, de modo que se não distingue no que se refere à vontade do testador. Ou seja, o testamento particular vai ter a mesma validade de um testamento público, vai ter a mesma validade de um testamento cerrado, a mesma validade de um testamento privado. É claro que cada modalidade tem suas vantagens e tem seus inconvenientes. Então, cabe ao testador só pesar as vantagens e os inconvenientes de uma determinada modalidade de testamento. O exemplo, se ele faz um testamento público, por exemplo, qual é a vantagem desse testamento? A vantagem é que esse testamento, certamente ele será cumprido porque ele fica registrado, né, em cartório. Então, não há perigo aí de dilapidação,
não há perigo de extravio, né? É uma vantagem. Qual é a desvantagem? A grande desvantagem, a meu sentir, é que esse testamento público, os herdeiros tomam conhecimento do seu conteúdo. E aí você imagina aquele herdeiro que ficou de fora daquele testamento. Por isso que há um projeto de lei para acrescentar no Código Civil que somente a pessoa que demonstre interesse naquele testamento pode pedir informações sobre aquele testamento. Inclusive no estado de São Paulo, há uma recomendação, depois eu vou ver o número dela, dizendo justamente que só quem pode pedir informações sobre aquele testamento, saber o conteúdo, é o próprio testador, né? Ou então a pessoa autorizada por ele, que é uma forma de você atenuar esse inconveniente. Portanto, percebam que o testamento ordinário, ele vai ter vantagens e desvantagens. Eu citei aqui o exemplo do testamento público. Qual é a vantagem e a desvantagem? Eu vou citar aqui uma vantagem e desvantagem do testamento cerrado. A vantagem do testamento cerrado, já está dizendo, é que ele é sigiloso, né? Os herdeiros não tomam conhecimento do conteúdo daquele testamento. A desvantagem é que ele é muito formal, ele é muito solene, né? Ele é inclusive entregue ao tabelião para confirmar aquele testamento. A gente vai ver aqui que é a hipótese lá do artigo... é a hipótese do artigo 1868, inciso 3, que é o auto de aprovação. Então ele tem que ser aprovado pelo tabelião, e o tabelião ele vai ler em seguida esse testamento na presença e o leia em seguida ao testador e às testemunhas. Em seguida ele é cozido, ele é costurado, ele é entregue ao testador. Então esse testamento ele pode ser dilacerado, ele pode ser extraviado. Esse é o inconveniente desse testamento. E o testamento particular, o grande inconveniente dele é que esse testamento particular, a gente vai ver lá no artigo 1878, é que essas testemunhas, que são 3, devem confirmar em juízo o testamento quando for apresentado em juízo. Ou seja, se essas pessoas faltarem, por exemplo, esse testamento ele pode não ser confirmado, né? Porque o código fala pelo menos uma pessoa tem que reconhecer o testamento, né? A critério do juiz. Então perceba que é um inconveniente. Você coloca, as testemunhas devem permanecer vivas, devem estar vivas no momento da sua abertura em juízo, para ser aberto, e ele vai ser confirmado em juízo por essas testemunhas. Essa hipótese do 1878, portanto, é um inconveniente do testamento particular. Então perceba que cada modalidade de testamento tem um inconveniente, tanto o público como o cerrado como o particular. Ok, senhores? Perfeito. Então vamos lá seguir. Então vamos lá. Eu vou partir do estudo propriamente do Código Civil aqui de 2002, né? Porque essa parte histórica aí basta uma simples leitura para você verificar as diversas formas que o Código Civil de 1916 trouxe, né? As ordenações filipinas, elas trouxeram diversas espécies de testamentos, né? Aí a doutrina civilista acrescentou outras hipóteses, que foi exemplo do testamento de pai para filho, do testamento rural, e aí o Código Civil manteve esses testamentos, essas hipóteses, e o Código Civil de 2002 ele trouxe três hipóteses de testamento ordinário, 3 hipóteses de testamento especial, além do codicilo. Portanto, esses testamentos ordinários, eles se caracterizam pela exigência do cumprimento de várias formalidades, né? Essas formalidades, elas visam dar seriedade ao ato, né? Seriedade e mais segurança ao ato, à manifestação de vontade do autor da herança. Então, quando você exige mais formalidades, você está chamando a atenção do testador para que ele tome conhecimento da seriedade do ato dele,
e ao mesmo tempo você traz mais segurança para aquele ato jurídico, né? Então, a regra é que esses atos, eles têm que cumprir essas formalidades. E quais são as exceções? Nós vimos uma, que é aquela exceção lá do 1879, e nós vamos ver a outra exceção, que é o testamento no culpativo, que é disciplinado como modalidade de testamento marítimo. Então, essas duas espécies aí, na verdade, uma, porque esse testamento no culpativo, ele já está no rol dos testamentos especiais, né? Então, ele já, na verdade, ele já é uma exceção, né? Ele já apresenta uma exceção às formalidades exigidas nos testamentos ordinários. Então, o testamento lá do 1879, de fato, ele é uma exceção às formalidades, porque permite a elaboração de testamento sem a presença de testemunhas, que é uma formalidade exigida pelo legislador. Pois bem, feito isso, a gente consegue aqui sintetizar o que a gente disse aqui em 4 observações importantes com relação às novidades promovidas pelo Código Civil de 2002. A primeira grande novidade, digamos assim, do Código Civil, a primeira, digamos assim, facilidade que o Código tentou promover, é a redução do número de testemunhas. A gente vai ver que o Código Civil ele reduziu as testemunhas exigidas de 5 para 2 nos testamentos público e cerrado, e de 5 para 3 no testamento particular. Então hoje nós vamos ter público 2 testemunhas, cerrado 2 testemunhas e particular 3 testemunhas. Antes eram 5 testemunhas, né? Previu também a possibilidade de circunstâncias excepcionais a confecção do testamento particular, prescindir de testemunhas instrumentárias. Essas testemunhas que são exigidas, né, 2 no público, 2 no cerrado e 3 no particular, são chamadas de testemunhas instrumentárias, e o Código previu uma possibilidade em circunstâncias excepcionais, portanto é uma circunstância excepcional que tem que ser plenamente justificada pelo testador. Daí essa circunstância excepcional ela vai ser avaliada pelo juiz para verificar se realmente se tratava de uma circunstância excepcional, e em sendo o caso de circunstância excepcional, o Código Civil afasta a exigência dessas 2 testemunhas. Por isso que aqui é uma exceção à formalidade, à solenidade, né, dos testamentos. A terceira grande inovação é que ele previu a possibilidade de testamentos serem feitos através de processos mecânicos, né? Ou seja, o computador, digitado, né? Isso é uma novidade e tem que acompanhar a evolução tecnológica, né? E a quarta é que ele suprimiu a exigência de o testador, no testamento público, fazer viva voz as suas declarações. Ou seja, ele exigiu essa formalidade dele chegar num cartório e falar de viva voz que aquilo ali é seu testamento, que aquilo que ele acabou de entregar é seu testamento. Então, são essas formalidades, de qualquer forma, são essas as novidades, e são novidades que visam atenuar um pouco esses rigores, essas formalidades tão importantes para a seriedade e segurança dos testamentos. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Estão aí, senhores? Quem mais? Vamos lá, eu quero todo mundo agora. Dionis, tem alguma dúvida? Mavinier disse que não. Vamos lá, cadê o resto? São 30 pessoas, agora que 6 declaram. Vou beber um pouco de água aqui. Ok, então vamos seguir. Eu quero analisar com vocês agora o artigo 1863. Abram aí o Código Civil para mim, por favor. Ele diz assim, ó, 1863. É proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, seja recíproco ou correspectivo. A gente viu isso aí na aula passada. O que é o testamento conjuntivo? A que se refere o artigo 1863. Esse testamento conjuntivo é o testamento de mão comum.
É o testamento mancomunado, ou seja, é aquele testamento em que duas ou mais pessoas, em um único ato, realizam um testamento. Portanto, é um só instrumento de duas ou mais pessoas. É só um instrumento de duas ou mais pessoas. Daí, ser conjuntivo. Por que ele é proibido? Porque o testamento ele tem como característica essencial, né? A gente viu uma das características, ele ser personalíssimo, né? Portanto, é um ato individual, personalíssimo, que inclusive não pode ser feito por procuração, nem procuração pública com poderes especiais. É um ato personalíssimo. Só a pessoa cabe fazer seu testamento. Então, esse testamento conjuntivo, ele viola esse princípio da personalidade, né? E por que ele viola? Porque duas pessoas estão fazendo um único testamento. Se essas pessoas querem beneficiar-se mutuamente, cada um que o faça através do seu testamento. Faça 2 testamentos. O que não é permitido, né, é a confecção de apenas um testamento para cuidar da herança de 2 ou mais pessoas. Perceba que o código ele é inteligente, o código ele é muito preciso, que ele chega a afirmar no artigo 1858 que o testamento é um ato personalíssimo. E aí ele fala, podendo ser mudado a qualquer tempo. Ele fala somente 2 características do testamento. Ele só fala que o testamento é um ato personalíssimo e irrevogável. Ele não fala que ele é um ato solene, post-mortem, ele não fala que é um ato gratuito, ele não fala que é um negócio jurídico unilateral, todas aquelas características que nós já falamos na aula passada, se bem que a doutrina diz que não cabe ao Código Civil, ao direito, né, ao legislador conceituar os institutos ou muito menos apresentar suas características, porque isso seria uma função da doutrina, dos estudiosos e não da lei. Pois bem, mas aqui serve muito bem essa característica para justificar o 1863, quando ele fala do testamento conjuntivo. Ou seja, e aí o código ele estabelece, olha, nas 3 modalidades, esse testamento não é permitido, é proibido. Ele fala a primeira modalidade, acompanhe comigo aí, ele é o simultâneo, quando 2 pessoas dispõem em benefício de terceiro, num só ato. Ou seja, é um ato único, um testamento único de 2 pessoas beneficiando um terceiro. Se eles querem beneficiar esse terceiro, cada um faça no seu testamento. Mas não pode um único testamento de 2 pessoas beneficiar terceiros. Portanto, é o simultâneo. Simultaneamente, 2 pessoas beneficiam um terceiro em um único testamento. Também não é permitido o recíproco, né? Que é a troca de benefícios mútuos, né, de modo que o sobrevivente recolha a herança do outro. Isso não pode. Repita-se mais uma vez. Se você quer que fulano de tal receba sua herança por ocasião de sua morte, que você faça por meio do seu testamento. Da mesma forma, o terceiro faça por meio do testamento. Não pode em um único ato. E da mesma forma, o correspectivo, né, quando ocorre em razão de retribuição de outras correspondências, ou seja, benefício em razão dele ter te beneficiado no testamento, e aí você vai beneficiar no testamento, ou seja, ele deixou algo para você, você deixa algo para ele. Então, nessas 3 modalidades aqui, tanto o simultâneo, como o recíproco, como o correspectivo, essas 3 modalidades não são permitidas porque violam o princípio da personalidade. Portanto, isso não é permitido porque, na verdade, isso é um pacto sucessório e contraria uma característica essencial do testamento, que é a revogabilidade, né? E também a personalidade. Ok? Até aí? Por isso que o testamento conjuntivo ele é inválido, seja em que modalidade for. Seja em que modalidade for. Ok, senhores? Até agora? Tudo bem? 2, 3, 4, 5, vamos lá? Quem mais? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos lá, são 29. Vamos lá, vamos seguir a nossa aula. Pois bem, vamos agora começar o estudo do testamento público. Preste muita atenção e eu quero que você abra o seu artigo 1864. Aqui tem bastante detalhes que nós temos que estudar e vamos tentar aqui analisar
cada detalhe do artigo 1864 até o 1867. Pega aí o 1864. Vamos lá. Pelo 1864, ele fala assim, ó, são requisitos essenciais do testamento. Então, vamos conceituar o testamento e você vai ver que o conceito ele vai se espalhar ao longo dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 1864. Então a gente pode conceituar esse testamento público como o testamento é escrito pelo tabelião em seu livro de notas ou pelo substituto, de acordo com as declarações do testador, feitas em língua nacional, podendo o testador se utilizar de minutas, né, algumas notas, apontamentos. E ele entrega isso na presença de duas pessoas, na verdade, ele declara isso na presença de duas pessoas que deverão assistir todo o ato. Portanto, o testamento público, por isso que ele é público, ele é feito pelo tabelião ou por seu substituto legal. Por isso que é público, né? Feito pelo testador, ele declara perante o tabelião que quer testar, que quer fazer seu testamento, e o tabelião redige o seu testamento, o tabelião substituto, em seu livro de notas, né? Então ele declara que quer fazer aquele testamento, ele declara em língua nacional e, como se trata de um ato público, documento público, ele tem que ser redigido na língua nacional, né? E ele pode se valer de algumas anotações, para não esquecer algum detalhe, isso não impede dele se utilizar dessa colinha, dessas minutas, desses apontamentos, né, dessas notas. E ele declara na presença de duas testemunhas que devem assistir todo o ato. Então percebam aí, no 1864, que ele diz ser escrito por tabelião, inciso 1, tá? Ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este, ou seja, o testador, servir-se de minuta, notas e apontamento. Por isso que ele é público. Ele chega perante o tabelião e diz e declara que aquele ali é o seu testamento. Deixa eu ver aqui, que alguém aqui está entrando agora, o Matheus. Ok, vamos lá. Era isso aqui que eu estava atrás. Ó. Inclusive, lembra daquele inconveniente que eu falei do testamento público, né? Em São Paulo tem o artigo 152 das normas de serviços da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Ele diz assim: as certidões de escrituras públicas de testamento, enquanto não comprovado o falecimento do testador, serão expedidas apenas a seu pedido ou de seu representante legal, ou mediante ordem judicial. Desse modo, a privacidade do testador é respeitada. Então, esse inconveniente aqui do testamento público, com essa orientação, acho que fica ultrapassada. E aí, a forma mais, a meu entender, a forma mais segura de fazer esse testamento, que é o público. Embora o povo brasileiro não tem a cultura de fazer testamento, né? Então vamos lá. Então, vamos explicar esse inciso 1 aí. Quando ele diz ser escrito por tabelião ou por seu substituto. Então, quem vai escrever, como a gente falou, é o tabelião ou o substituto, por isso que vem o testamento público, de acordo com as declarações do testador. Aí, não só o tabelião, mas como substituto legal, podem fazer o testamento. O próprio código traz essa possibilidade, né, de fazer o testamento, o substituto legal. Como se trata de um ato solene, que a gente explicou, né, que é um ato muito solene, o tabelião deve certificar-se cuidadosamente da identidade e, sobretudo, da capacidade ou sanidade mental do testador. Então, como ele é um testamento público, ele deve observar todas as formalidades e exigências das escrituras públicas. E essa exigência de analisar cuidadosamente a identidade, principalmente a capacidade mental do interditando, é fundamental para a preservação da validade do testamento. E essas testemunhas, elas precisam conhecer o testador,
para poder afirmar a sua identidade, né? Para saber se ele não é realmente, esse cidadão é a pessoa que está dizendo que o ele está na sua capacidade mental. Portanto, as testemunhas devem conhecer o testador para atestar se ele é ele realmente e se ele está em condições de prestar aquele testamento. Esse testador, ele deve fazer suas declarações ao tabelião, né? Que vai promover a escrituração dessas declarações no seu livro de nota. Embora ele possa servir dessas notas, como eu já falei, e apontamentos. E agora um detalhe, não basta ele simplesmente chegar lá e entregar o seu testamento pronto ao tabelião, né? Lembrando que essas notas e apontamentos, né, são acessórios, ou seja, são apenas guias para ajudar o testador a confeccionar seu testamento. Portanto, é uma ajuda, é uma forma dele não esquecer detalhes das pessoas que ele vai testar. Não permite, portanto, que ele leve o seu testamento pronto e dizer ao tabelião que aquilo ali é seu testamento, né? Essa declaração, portanto, ela deve ser oral, ela não deve ser escrita, ela não deve ser levada pronta em um papel. Portanto, ela exige oral, que no testamento público é a regra, né? Declaração oral. Quando, por exemplo, existe uma situação importante que serve para a gente afirmar essa necessidade de declaração oral, é a hipótese do 1873, do Código Civil. Ou seja, essa declaração do 1864, inciso 1, estamos ainda analisando o inciso 1, ela deve ser oral porque é a regra nesses casos. Por quê? Porque quando o legislador, olha o 1873, que quando o legislador quis que essa declaração oral fosse substituída por escrito, ele o fez expressamente, como é o caso do testamento cerrado do surdo-mudo, que na verdade o surdo-mudo ele só pode fazer o testamento cerrado, desde que ele tenha condições de entender o ato que ele está praticando, desde que ele tenha inteligência e vontade. Oi. No caso aí do surdo-mudo, porque, por exemplo, na língua brasileira de sinais existe uma forma particular de você escrever até a questão da escrita normal. Às vezes você pode escrever com símbolos ou coisa do tipo. Existe alguma exigência sobre a questão do tipo escrito ou pode ser qualquer tipo de escrita a partir da língua a linguagem do surdo? Olha, se você for analisar aqui friamente o Código Civil, ele não permite o surdo-mudo testar na forma pública. Ele só permite testar na forma cerrada. Por quê? Porque o 1864, inciso 1, ele exige que essa declaração seja oral. Embora a doutrina tenha a doutrina de que... tá até aqui, eu até coloquei. Embora exista uma doutrina que defenda o seguinte: tendo o Código Civil suprimido a exigência de que se faça essa declaração de viva voz, as suas declarações, né, de que essas declarações sejam feitas de viva voz, ele entende que ficou franqueado ao mudo e ao surdo-mudo o testamento público. Porque agora ele pode servir-se de minutas, notas ou apontamentos em vez de fazer a declaração verbal. Qual é o meu posicionamento? Eu não concordo com essa observação. Continuo a defender que o surdo-mudo só pode fazer o testamento cerrado, porque o fato do Código Civil ter excluído, né, o Código Civil de 2002, ele ter excluído a exigência de que se faça viva voz as declarações, né, e ter autorizado ele serviço de minuta, essa minuta, essas notas, esses apontamentos, como eu falei, não afastam a exigência de que o testador declare perante o tabelião ou substituto legal que ele deseja fazer seu testamento. Não significa dizer que ele pode levar o testamento pronto e entregar ao tabelião. Por isso que eu continuo entendendo que o surdo-mudo, o surdo e o mudo não podem fazer o testamento público, só pode fazer um testamento cerrado. E aí você poderia contra-argumentar que hoje se permite, né, ele se comunicar através dos sinais, né, através das línguas, né? Não é isso que você quer dizer?
Não, professor, porque existe um alfabeto próprio para a questão do surdo. Exato. Tudo que é escrito, tem a questão da simbologia, às vezes é desenho, às vezes... Para além da questão do gesto. Aí eu estava em dúvida a respeito desse escrito, se seria na forma da língua portuguesa, do padrão, ou se poderia se dar na forma especial da língua brasileira de sinais. Eu acho que ele tem que ser na língua... Se a forma de sinais é uma língua autorizada também, eu acho que isso não há impedimento dele fazer o testamento na forma da língua dele, né? Na forma dessa escrita autorizada. O que eu estou analisando aqui é a hipótese do inciso 1, que exige que o testador diga de viva voz, né? Que ele declare perante o tabelião que aquilo é seu testador. E aí, a observação que eu fiz é que a doutrina dizendo que, como o Código Civil de 2002, ele suprimiu a exigência que tinha no Código Civil anterior de que o testador faça viva voz as suas declarações, aí ele entende por conta disso que ficou franqueado ao mudo e ao surdo-mudo o direito de fazer o testamento público. Porque na minha linha de raciocínio, ele não pode fazer o testamento público, ele só poderia fazer o testamento cerrado. Porque quando o legislador quis substituir a oralidade por um escrito, isso deixou isso claro. Ele o fez no 1873. Entendeu? Ok? Entendeu? Beleza. Pronto, compreendeu, né? Então, pessoal, no meu entendimento, permanece a exigência de que o testador manifeste a sua vontade mediante declaração ao tabelião. Portanto, essa minuta, esses apontamentos é apenas uma forma de melhor encaminhar seu pensamento. Mas ele não dispensa essa declaração verbal, essa declaração oral, ok? Ok, senhores? Ok. E aí, essa inovação com o código que eu já falei, que é a utilização de meios mecânicos, né, máquina de escrever, computador para a confecção do testamento. E além disso, também previu a possibilidade de inserção da declaração de vontade em partes impressas de livros, né? Você vai ter um livro pronto lá, que é o testamento, você vai e declara um modelo de testamento já pronto, você vai apenas declara lá, você apenas insere a sua declaração de vontade na presença dessas testemunhas e do oficial de justiça, né? Portanto, depois de escrito esse testamento, esse testamento ele será lido em voz alta pelo tabelião ao testador e às duas testemunhas a um só tempo. Ele não lê para o testador no momento e para as testemunhas em um segundo momento. É ao mesmo tempo. O tabelião ele lê para o testador e para as duas testemunhas o testamento do autor da herança. A um só tempo. Por isso que a lei fala a um só tempo, que é a hipótese do inciso 2, quando ele diz: lavrado o instrumento será lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo. Estão vendo aí no inciso 2, a um só tempo? Estão vendo aí, senhores, no inciso 2? Sim. Que ele diz, lavrado o instrumento, né? Será lido em voz alta pelo tabelião ao testador, a um só tempo. Aí o código também permite que o próprio testador leia o seu testamento, quando ele fala depois do ponto e vírgula, ou pelo testador, se o quiser, na presença das testemunhas e do oficial de justiça. Então, isso a um só tempo. Percebam aí que essa segunda parte é muito interessante quando ele diz a um só tempo. A um só tempo, portanto, ao mesmo tempo, tanto para a leitura, tanto para o testador como para as testemunhas. E a doutrina diz mais. A doutrina diz o seguinte, que as testemunhas devem estar presentes durante todo o ato, do princípio ao fim, do início ao fim. Ou seja, sem solução de continuidade. Ou seja, a testemunha, não, eu vou ali, quando estiver finalizando eu volto. Não, é do início ao fim. Inclusive, olha que interessante,
inclusive desde o momento em que o testador declara a sua vontade ao tabelião. Ou seja, as testemunhas devem estar presentes desde o início do momento em que o testador comparece na presença do tabelião e declara que ele quer fazer o testamento. Lembrando, se você analisar comigo aí, se você analisar comigo o inciso 2, você poderia fazer o seguinte questionamento a mim. Você poderia perguntar: Júlio, o inciso 2, ele não diz, presta atenção no que eu estou afirmando, o inciso 2 não diz, presta atenção, o inciso 2 não diz que a testemunha deve estar presente no momento em que o testador comparece perante ao tabelião ou substituto legal para declarar que aquele é seu testamento. O inciso 2 não diz isso. Ele só fala da leitura. Vocês percebem no inciso 2 aí? Conseguem perceber isso? Que ele só exige a presença da testemunha quando o tabelião vai ler o testamento ou o testador lê o seu testamento. Vocês conseguem enxergar isso aí no inciso 2? Conseguem? Conseguem, senhores, enxergar isso no inciso 2? Que o testador, que o código, ele não faz referência à exigência da presença da testemunha no ato em que o testador comparece ao cartório perante o tabelião ou seu substituto legal? Ok? Vocês estão aí ainda ou caiu? Eu tô aqui. Conseguem entender isso? Estou aqui, professor. Vocês conseguem compreender isso no inciso 2? Vocês acompanharam o questionamento que eu fiz? Conseguem? Pois bem, e aí, ó, preste atenção, que isso é um questionamento muito importante. Esse é um questionamento muito importante. Por quê? Porque se você pegar o posicionamento do Zeno Veloso, ele vai dizer o seguinte: você pegar o posicionamento do Zeno Veloso, ele vai dizer que não mais considera requisito essencial que as testemunhas, no caso as duas, estejam presentes quando o testador transmite a sua vontade ao tabelião. Ele vai dizer, olha, o Código Civil não considera mais como requisito essencial que as testemunhas estejam presentes quando o testador transmite a sua vontade ao tabelião, nem quando ele redige o testamento, porque com base no inciso 2, o Código dá a entender que a exigência das testemunhas só é no momento da leitura do testamento. Compreenderam? Contudo, vocês estão compreendendo, né? Contudo, minha posição é no sentido de exigir a presença das testemunhas desde o início, ou seja, desde o início, ou seja, quando o testador comparece perante o tabelião e declara que quer fazer o testamento. Ok? Pois bem, seguindo aí para a gente finalizar,
esse testamento público é que a lei exige 2 testemunhas, né? Que aí a gente viu que houve uma redução. Antes eram antes eram 5, resumiu para 2. Aqui ele reduziu o número de testemunhas no público para 2 no cerrado e 3 no particular. Mas aqui nada impede que o testador leve mais de 2 testemunhas. Não é possível reduzir esse número, né? É interessante que a lei não proíbe que ele leve mais de 2 testemunhas. E até interessante que ele leve mais de 2, foi até o caso que eu coloquei, quando ele não souber ou não puder... Tem um critério de escolha da testemunha? Não, essas testemunhas devem conhecer o testador, né? Até para cientificá-lo que ele possui capacidade que o conhece, né? Então, no caso que ele não souber ou não puder assinar, em vez de pedir que alguma das testemunhas instrumentárias assine, né? Ele pode levar uma terceira testemunha para assinar. Ok? Então, esse número de testemunhas, ele não pode ser reduzido, ele pode ser aumentado, correto? Então, feito aquele questionamento lá do surdo e do surdo-mudo, estão lembrados do questionamento? O que foi que eu falei com relação ao questionamento do surdo-mudo, do mudo e do surdo? Na verdade, mudo e surdo-mudo, né? Estão lembrados? Pois bem, pegue aí para mim o 1867, que ele vai dizer assim, ó, o 1867, ao cego só se permite o testamento público, que será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por umas das testemunhas designadas pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção ao testamento. Ou seja, menciona-se tudo, que o testador, que ele é cego e que o testamento foi lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e outra por uma das testemunhas indicada pelo testador. Então perceba aí que o cego só pode fazer o testamento público. Da mesma forma, o analfabeto só pode fazer o testamento público, porque ele não pode fazer nem um testamento cerrado e nem um particular. A própria lei diz isso expressamente. Então, no meu entendimento, o cego só pode fazer testamento público, o analfabeto só pode fazer testamento público. O surdo e o cerrado, no meu entendimento, só pode fazer testamento cerrado desde que ele saiba. O surdo mudo, no meu entendimento, só pode fazer testamento cerrado desde que ele compreenda o ato, né? Eu não compartilho da doutrina que autoriza a que o mudo e ao surdo mudo escolha o testamento público, ok? Posso seguir? Ok, senhores? Ok? Posso seguir? Mais uma vez, os mudos e os surdos mudos, no meu entendimento, não podem fazer declarações orais, logo não podem fazer o testamento público, ok? Portanto, os surdos, desde que não sejam mudos, os alfabetizados em geral e os alfabetos e os cegos podem fazer o testamento público. Ok? Senhores, ainda estão aí? Sim, Eu professor. estou, professor. Pronto, ótimo. Então entenderam aí a questão dos mudos e dos surdos mudos, né? Esse questionamento que tem? Sim? Falem aí, por favor.
Vamos lá? Pois bem. Ok, vocês responderam aí. Sim, sim, ok. Vamos seguir. Vamos agora para o inciso 3. O inciso 3, ele diz o seguinte. Deixa eu pegar aqui o inciso 3. Ele diz assim: ser o instrumento em seguida a leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Percebam aí que o Código Civil ele não menciona a data. Ele não menciona a data. Ele só menciona assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. E aí surge um questionamento de saber se a data seria requisito de validade do testamento. O que é que vocês acham? Professor, por favor, repete essa pergunta, só escutei o final. Ok. O inciso 3 do artigo 1864, ele fala assim: ser um instrumento em seguida à leitura, ou seja, logo após a leitura, ele será assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Bem claro. Contudo, ele não menciona a exigência de data, local e data. Ele não menciona isso. Diante disso, eu perguntei se isso é requisito de validade do testamento, apesar de não se encontrar no Código Civil. O que é que vocês acham? Assim, professor, porque eu acredito que mesmo que não esteja no testamento, normalmente é lavrada alguma coisa nos livros, né, do referido cartório, do local onde é feito o testamento. Então, logo, haveria em algum local um modo de saber quando é que foi feito o testamento. Quem mais? Sabe por que essa data é importante, gente? E o local do testamento? Isso é importante. Lembram da regrinha de que a capacidade civil ativa testamentária é verificada no momento da elaboração do testamento? Então, assim, essa data é importante para verificar justamente se naquela época em que ele foi feito, se o testador possuía discernimento e capacidade para a prática daquele ato. Por isso que, embora o legislador ele tenha se omitido com relação ao local e à data, a apuração desses atos ela é importante. Contudo, como o nosso colega falou, se há nos livros, né, meios de realmente verificar a data em que ele foi feito, eu entendo que não há como invalidar o testamento. Ok? Posso seguir? Ok, então seguindo. Sim, professor. Ok. E aí o parágrafo único ele prevê a possibilidade que nós já falamos, que é o testamento escrito manualmente ou mecanicamente, né? Bem como feito pela inserção de declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, ou seja, livro já pronto, ele vai lá e apenas faz a inserção das suas declarações, né? Desde que ele rubrique todas as páginas, uma a uma, sem espaço, sem rasuras, ok? E para a gente finalizar, esse testamento, após finalizado, o tabelião fornecerá ao testador o traslado desse documento, que na verdade é a primeira, digamos assim, cópia original do testamento, que é o traslado, que é essa primeira cópia original. As demais cópias, né, são certidões. Então a primeira é um traslado, que na verdade é uma cópia original. Então essa cópia original ela é entregue ao testador, ele leva para a casa dele. Em seguida, as demais cópias são certidões, né? E aí quando ele falecer, será exibido em juízo esse traslado para o inventário, para o processamento do inventário e da partilha, né? Primeiro, registra-se o testamento, depois abre-se o inventário para verificar suas formalidades e efetivo cumprimento, ok? Terminamos aí o testamento público. Tudo bem? Posso seguir? Posso seguir? Sim.
Vocês vão ficar aí até que horas? Vamos até 8h30, tá bom? Pode ser? A live ainda não começou, não. Pronto, então vamos até 8h30, tá bom? Vamos seguir, vamos lá. Eu vou fazer uma perguntinha aí. Ixi. Tá. Bora, Messi, responde. Hoje tá legal, o tema é legal, hoje não é tão pesado não. Não tem Falou meu nome? detalhe. É. Falei. Ora. E por que não, Messia? Vamos lá, posso seguir então, né? Vamos lá, vamos seguir. Vamos agora falar um pouquinho do testamento cerrado. Esse testamento cerrado, ele está aí no 1868. Por que se chama testamento cerrado? Alguém já leu sobre esse assunto? Alguém já leu sobre o testamento cerrado? Pra falar a verdade não, professor. Pois bem, vamos lá. É simples, não é difícil. Olha, o que é o testamento cerrado? Esse testamento cerrado, ele é também chamado de testamento místico, testamento secreto, e outrora ele era chamado de nuncupação implícita. Nuncupação implícita. Ou seja, o que é isso? É o testamento é escrito pelo próprio testador ou por alguém a seu pedido ou a seu rogo, e por ele assinado, obviamente, com caráter sigiloso. E esse testamento ele é completado pelo instrumento de aprovação ou autenticação do tabelião ou do substituto legal, na presença do disponente e de duas testemunhas. Dito de outro modo, o que é o testamento cerrado? É aquele testamento secreto, feito pelo testador. E esse testamento, ninguém sabe o conteúdo, exceto o testador. E ele leva esse testamento ao cartório para que o tabelião o aprove, chamado auto de aprovação ou autenticação. E essa autenticação é feita pelo tabelião ou por seu substituto legal na presença de duas testemunhas. Por isso que se diz que o testamento cerrado é um ato complexo. Complexo por quê? Porque ele tem dois atos importantes. Ele tem a cédula testamentária, que é feita pelo testador, né? O testador escreve o seu testamento, daí vem o caráter sigiloso, né? O caráter místico, que ninguém sabe o conteúdo dele. E ele pega esse testamento, leva ao tabelião ou ao substituto legal para que o tabelião realize o auto de aprovação na presença de duas testemunhas e do próprio disponente. E aí o tabelião, ele aprova esse testamento, taca o selo, costura e entrega ao testador. Esse é o testamento cerrado, místico. Então percebam aí que esse testamento ele tem dois atos importantes. A gente vai ver a cédula testamentária e o auto de aprovação. É claro que ele pode ser escrito de próprio punho pelo testador. Mas ele também pode pedir que alguém escreva a rogo, né? E assinado por ele. Aí nesse caso aí, essa pessoa que escreveu a rogo também vai ficar sabendo do testamento, né? Então ele pede esse caráter sigiloso. Mas ele é sigiloso porque se ele for feito pelo testador, ninguém fica sabendo. Inclusive o tabelião. O tabelião ele não toma conhecimento do conteúdo do testamento. Ele apenas aprova esse testamento, a cédula testamentária, ok? Ou seja, a cédula testamentária é de conhecimento do testador e o auto de aprovação é feito pelo tabelião ou por seu substituto na presença do disponente e das duas testemunhas, sem que ele tome conhecimento do testamento. Então, qual é a grande vantagem desse testamento, senhores? Qual é a grande vantagem? A grande vantagem qual é? A grande vantagem é que o conteúdo do testamento permanece em sigilo, em segredo, pois só ele conhece o seu conteúdo, só o testador conhece o conteúdo do testamento. Nem o oficial e nem as testemunhas
tomam conhecimento das disposições testamentárias, ou seja, do conteúdo do testamento. Porque essas testemunhas só vão tomar conhecimento após esse testamento só será aberto após o falecimento do autor da herança. Então essa é a grande vantagem do testamento cerrado. Só que tem uma desvantagem, como eu falei, né? Que ele pode ser dilacerado, ele pode ser extraviado, né? E ele não fica registrado no cartório. O que fica no cartório é registrado apenas o auto de aprovação. A cédula testamentária, o conteúdo não é de conhecimento de ninguém. Agora, nada impede, isso é importante, que se o testador quiser, ele pode autorizar que o tabelião ou o substituto legal, né, tenha acesso ao conteúdo do testamento para verificar se foram cumpridas as suas formalidades. Isso é permitido, mas não é a regra, é uma exceção, porque a regra é que o testamento cerrado seja místico. Mas se ele o fizer, se ele autorizar o tabelião ou o substituto legal a analisar, avaliar o conteúdo, verificar as formalidades, isso não invalida o testamento. Portanto, esse testamento, como eu disse, ele é um ato complexo. Por quê? Porque ele só tem validade, ele só se aperfeiçoa, ele só é um ato completo quando eu pego a cédula testamentária e realizo o auto de aprovação. Com esses dois atos é que o testamento cerrado se perfaz, se completa. Portanto, esse tabelião, esse auto de aprovação, na verdade, na presença de duas testemunhas, ele é essencial para a formação do ato. Sem esse auto de aprovação, esse testamento é apenas um projeto de testamento, é apenas uma intenção e não um testamento. Por isso que o testamento cerrado é um ato complexo. Complexo por quê? Porque ele depende desse auto de aprovação. Ok, senhores? Ok? Ótimo. Ótimo. Ok. Vamos seguir aqui a nossa linha. Pois bem, vamos lá para os requisitos. E mais um detalhe. O interessante é que esse testamento, como eu falei, por ser místico, né, por ser muito sigiloso, esse testamento ele apresenta o inconveniente, né, de ser dilacerado e extraviado. E também ele pode ser revogado se o testador resolver abri-lo. Então, se o testador abrir esse testamento, como ele é secreto, como ele é místico, cujo conteúdo só será disponibilizado, divulgado após a morte do autor da herança, se o autor da herança, o testador, ele abre esse testamento, então esse testamento, se for aberto por ele, esse testamento está automaticamente revogado. Por isso que tem esse inconveniente por isso tem esse inconveniente e também o lacre, se for rompido, né, já que ele é cozido, ele é costurado, né, esse testamento, se ele for costurado, que costurado não precisa necessariamente com linha, né? Existem as formas hoje atuais de velar esse testamento. Se ele for, por exemplo, rompido, esse lacre for rompido, ou se o testador resolver abrir, esse testamento estará automaticamente revogado, né? Ok, vamos lá, requisitos, vamos para, deixa eu ver aqui o Código Civil, vamos para o 1868, né? Então vamos lá, primeiro requisito, alguém pode ler para mim aí, alguém pode ler para mim? Vamos lá? Portanto, vocês não querem isso, alguém? Qual é, professor? O 1868, inciso 1, vamos lá? Que o testador o entregue ao tabelião em presença de duas testemunhas, uma das formalidades. O testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades, inciso 1,
que o testador entrega ao tabelião em presença de 2 testemunhas. Pronto. Leia o inciso 2. Leia até o inciso 4. Ok. Que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado. Ou seja, aí o auto de aprovação. Inciso 3. Que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação na presença de 2 testemunhas e o leia em seguida ao testador e testemunhas. Inciso 4. Que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. Ok. Então, a partir da leitura desses 4 incisos, a gente pode dizer que são requisitos essenciais do testamento cerrado. O inciso 1, que fala da cédula testamentária, que o inciso 2, que no ato de entrega ele declare que aquele é seu testamento, que o tabelião realize o auto de aprovação e que em seguida ele faça o cerramento. Então perceba que eu vou ter uma cédula testamentária, a entrega dessa cédula testamentária, o auto de aprovação e em seguida o encerramento. Portanto, esse testamento cerrado, ele compõe-se de duas partes. A primeira é a cédula testamentária, que é a manifestação de vontade do autor da herança, né? Portanto, ela é escrita, essa cédula é escrita pelo testador ou por alguém a seu pedido, e o auto de aprovação, né? Exarado depois e redigido pelo tabelião. É claro que esse auto de aprovação ele é redigido necessariamente pelo tabelião ou por seu substituto legal. O testador ele faz a cédula testamentária. Então a cédula testamentária, o conteúdo da cédula testamentária, né, é redigido pelo testador e o auto de aprovação pelo tabelião ou pelo seu substituto legal. Só uma observação: a doutrina fala que a expressão auto de aprovação não é a melhor, né? Não é a mais indicada. Por isso que eles sugerem que melhor seria de auto de autenticação, né? Eu acho cabível aqui a auto de aprovação, não há aí uma inadequação. Pois bem, você consegue, na verdade, compreender que esse testamento cerrado, ele resulta da fusão de duas formas ordinárias de testamento. Quais são as duas formas? Alguém poderia me dizer? Alguém poderia me dizer? Vocês conseguem compreender que esse testamento cerrado ele resulta da fusão de duas formas ordinárias de testamento? Quais são essas duas formas? Quais são? Fusão de quais formas ordinárias? Do público e do particular, que pelo que eu estou vendo aqui, né, para testamento específico, os outros são especiais ou então são o codicilo. Exato. Por que resulta da fusão desses dois? Do particular, né, porque é feito pelo testador, né, assim, e público porque o instrumento de aprovação é feito pelo tabelião ou pelo substituto, não é assim? Portanto, ele abrange essas duas formalidades. Não é assim? Acredito que sim. Alguém mais? Ok? Eu tenho mais uma pergunta para fazer aí. Acompanhe aí comigo o 1868. Ele diz assim, ó. O testamento é escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo e por aquele assinado será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal. Observar as seguintes formalidades.
Uma pergunta que eu faço aí é a seguinte. Com base no 1868, tá bom? Com base nesse artigo aí. Ele diz que a escrita pode ser feita por outra pessoa, não pode? Vocês concordam comigo? Que o testamento... Sim. Concordam comigo, né? E a assinatura pode ser feita, pode ser dada por outra pessoa? Acredito que não. Era até uma dúvida que eu ia perguntar, se era possível fazer estilo em alguns contratos em que a pessoa, por algum motivo superveniente, foi impedida de assinar, ela sabia assinar na identidade, tá? Que ela pode assinar, e ela simplesmente coloca a digital como comprovação com uma espécie de assinatura. É possível isso? Essa é a pergunta, o que é que você acha? Olha aqui, Devido a... vamos lá, pega o 1865, o que é que o 1865 diz? Do testamento público, né? O que é que o testamento público diz? Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador e a seu rogo uma das testemunhas instrumentárias. Então ele pode pedir que uma das testemunhas instrumentárias... O que são as testemunhas instrumentárias? São as testemunhas que participam, né, da confecção do testamento, né? E aí eu pergunto, no testamento público, a testemunha pode assinar o testamento no lugar do testador? Pode. O 1865 diz isso, não diz, gente? Sim. Pronto. Aí volte agora para o 1868. A pergunta é, a escrita, ou seja, o conteúdo do testamento cerrado pode ser escrito por uma pessoa a rogo, não pode? Ou seja, pode ser escrita por outro? Pode. O caput diz isso. Agora, é a assinatura? Pode? Resposta, não. A escrita sim, mas a assinatura tem que ser do próprio testador, sempre. Não pode ser assinada por uma testemunha a rogo. Perceba que é diferente aí nesse ponto do testamento público. Ok? Então, naquela situação que eu falei, que a pessoa, por uma situação Não pode assinar, não pode. Foi impedida, aí, então, no caso, só poderia ser feito o testamento público. Público. Por isso que quando eu perguntei qual é a natureza jurídica do testamento cerrado, ele disse, a natureza jurídica complexa, né? Porque é a junção de um ato público com o privado. Mas só que tem que observar os requisitos do testamento cerrado. Tá certo? Então, perceba que o Código Civil, nesse ponto aí, da assinatura da testemunha a rogo no testamento cerrado, ele trouxe uma inovação, ele não permitiu em relação ao regime anterior. E aí, vocês viram que a escrita pode ser feita por outro, mas essas pessoas lá do 1801, inciso 1, elas não podem escrever a cédula testamentária, que a gente estudou na aula, estudou no começo do semestre. Correto? Ok? E mais uma observação. Se o tabelião pode escrever o testamento a pedido do testador, o tabelião pode escrever o testamento cerrado a pedido do testador? Pode? Acredito que sim, já que você falou anterior uma coisa mais ou menos semelhante assim, de que o testador poderia repassar o conteúdo para o tabelião. Veja bem, isso, mas raciocina comigo. Se um particular, uma testemunha instrumentária, pode escrever o testamento a rogo, imagina o tabelião, né? Correto? Então, o tabelião pode escrever o testamento a rogo. Só que, aí vem uma pergunta, se ele escrever o testamento a rogo,
quando o testador não souber ou não puder fazer isso pessoalmente, ele fica impedido de posteriormente lavrar o auto de aprovação? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Hein, senhores? O que é que vocês acham? A pergunta... A Cecília está pedindo para repetir, professor. Pronto, Cecília, eu vou repetir. Cecília, o Código Civil permite que o testamento cerrado pode ser escrito a pedido do testador. E aí eu perguntei, o tabelião pode fazer isso? Pode escrever o testamento a pedido do testador? Pode. Aí eu fiz a segunda pergunta. Se ele escrever o testamento a pedido do testador, ele está impedido de aprovar, de realizar o auto de aprovação? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Eu acho que não fica impedido, não. Exato, não fica. Pega aí o 1870 do Código Civil. O que é que ele diz? Leia para mim. Vamos lá, 1870 ele diz, se o tabelião tiver escrito o testamento a bogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Pronto, aí a resposta. Então ele pode aprová-lo o testamento, né? E é bem lógico, né? Se um terceiro pode, por que ele não poderia? Ok? Senhores, uma observação importante. Perceba que o próprio código permite que o testamento cerrado seja escrito a rogo, a pedido do testador. Então, dá a entender que ele não precisa saber escrever para fazer o testamento cerrado. Agora, se além de não saber escrever, ele não sabe ler, ele não pode fazer o testamento cerrado. Por isso que ele tem que saber ler para fazer testamento cerrado. Porque ele tem que ler o testamento. Ok? Por isso que o 1872 diz assim, ó. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Correto? Correto? Por isso que ele tem que saber ler para fazer o testamento, Embora ele não saiba ou não possa assinar, ele tem que saber e poder ler. Entenderam? Ok, senhor? Então ele tem que saber ler, ok? Por isso que o analfabeto e o cego só podem fazer o testamento público. Olha aí o 1867. Ao cego só é permitido o testamento público. O surdo-mudo, por exemplo, que não pode fazer, como eu expliquei, o testamento público, ele pode fazer o testamento cerrado, desde que saiba escrever. Que é o 1873. Pode fazer o testamento cerrado surdo-mudo, contanto que o escreva todo e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, ante as suas testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. Portanto, senhores,
não podem fazer testamento cerrado os analfabetos e os cegos e o surdo-mudo. Agora, desde que ele o surdo-mudo, porque desde que ele saiba eu estou lendo aqui o 1872. Alguém leu para o 1872? O 72, professor? 1872, isso. Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler. Exato. Quem não saiba ou não possa ler. Então aí você tira que não podem fazer os testamentos cerrados os analfabetos, incluídos aí os surdos mudos e os cegos. O surdo mudo, ele tem que saber escrever para fazer o testamento cerrado, contanto que o escreva todo e o assine todo. Então se o surdo mudo for analfabeto, ele não pode fazer o testamento cerrado. Ele tem que saber ler e escrever. Na verdade, tem que saber escrever, na verdade. Entendido? Então, os analfabetos e os cegos não podem fazer testamento cerrado. Correto? Então, seguindo aí. Ok? Vamos agora para o inciso 2, que é a posse da cédula testamentária. Então, de posse dessa cédula, na verdade, ele entrega ao testador. Essa cédula ela pode ser datilografada, digitada, escrita manualmente, né? E ele entrega essa cédula testamentária na presença de duas testemunhas, como exige o inciso 1 do artigo... Professor, faça assim. Deixa eu beber um pouco d'água. Pronto, é porque a voz já está cansando. Vamos lá. Então ele deve entregar esse testamento, né, de forma escrita, datilografada ou digitada em computador, impressa, ao tabelião ou seu substituto legal na presença de duas testemunhas, né? E aí vem uma observação importante. Essa entrega, ela é pessoal, na presença das duas testemunhas que vão assinar o auto de aprovação. Portanto, a entrega da cédula testamentária, ela é ato personalíssimo e não pode ser admitido, por exemplo, a entrega através de procuração pública ou procurador, representante, mandatário. Tem que ser entregue pessoalmente e o testador tem que afirmar que aquele ato é seu testamento e que quer que seja aprovado. Essa declaração é indispensável, ele tem que dizer que aquilo ali é seu testamento, porque o inciso 3 ele diz que o tabelião lave, desde logo a outra aprovação na presença de duas testemunhas e o lê em seguida ao testador. Inciso 2, que o testador declare que aquele é seu testamento e quer que seja aprovado. Portanto, observe aí que essa declaração ela é indispensável. Portanto, ela é um dos requisitos de validade do testamento cerrado. Ok? Percebam que aí as testemunhas, elas participam apenas da apresentação da cédula testamentária. Diferente das testemunhas do testamento público, em que as testemunhas tomam conhecimento do conteúdo do testamento. Aqui, elas apenas assistem à entrega da cédula testamentária ao testador ou ao tabelião, né? Sem tomar conhecimento. Contudo, essas testemunhas devem assistir à entrega da cédula testamentária e ouvir a declaração feita, como eu já disse, necessariamente pelo testador, e bem como observar que o auto de aprovação foi feito logo em seguida à apresentação da cédula testamentária. Portanto, a testemunha ela participa da entrega
né, da declaração de vontade, da entrega, da elaboração do auto de aprovação e, em seguida, da leitura dessa aprovação. Correto? Então, muito cuidado aí com esse ato de entrega, que tem essas características. Tem que ser entregue pessoalmente, ele tem que falar que aquele ato é seu, que é seu testamento, na presença das duas testemunhas. As duas testemunhas têm que ouvir o testador entregando aquele ato e falando que aquele ato é... E ouvindo que o testador está a dizer que a cédula testamentária é o seu testamento e requer a aprovação do oficial de justiça, que em seguida vai fazer o quê? O auto de aprovação, que é um ato do tabelião ou do seu substituto, né? Ele vai, na verdade, aí é uma mera autenticação. Por isso que a doutrina fala que esse ato de aprovação seria apenas um ato de autenticação. Esse ato de aprovação, na verdade, é um ato de autenticação. Ou seja, após a última palavra do testador, ele declara que o testador lhe entregou aquele ato para ser aprovado na presença das duas testemunhas, né? Se não houver espaço na última folha do testamento, ele coloca o seu sinal público dizendo que vai para outra folha e em seguida ele realiza o ato de aprovação. E aí, isso que eu acabei de falar está no 1869, que ele diz assim, ó, vou ler o 1869. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a serrar e coser um instrumento aprovado. Ok? Então, nesse artigo aí, e esse artigo ele é lido com o inciso 3, e ele diz que o tabelião logo em seguida vai fazer o auto de aprovação na presença de duas testemunhas, né? Lê em seguida ao testador e às duas testemunhas esse ato de aprovação, certo? Da mesma forma, aí você percebe que o Código Civil ele não exigiu a data, não é verdade? Ele não exigiu a data nem no público e nem no cerrado. Mas é aquele mesmo questionamento que nós já fizemos na aula passada. Certo? E aí, pessoal, tem um questionamento que eu fiz no começo da aula. Se o testamento cerrado nulo, né? Se for um erro insuperável, no auto de aprovação, se ele pode ser aproveitado como testamento particular, se estiverem preenchidas as formalidades exigidas para o testamento particular. Qual é a posição de vocês? Perceba que aí a invalidade não é da cédula testamentária, é do auto de aprovação, porque se for da cédula testamentária, não há segredo. Ato nulo. Formalidade vencida, não observada, gera nulidade do testamento. A discussão que a gente está travando aqui é um erro insuperável na cédula testamentária. Em havendo isso, esse testamento pode ser aproveitado como um testamento particular? O que é que vocês acham? Acredito que sim, professor. Inclusive, você chegou a afirmar alguma coisa do tipo no início da aula. O meu posicionamento é que pode sim ser aproveitado. Porque o erro aí não foi do testador, o erro foi do tabelião. E esse ato de aprovação, portanto, não foi praticado pelo testador. Então, ele não pode ser penalizado por um erro de um agente público, né? Já que ele está naquela condição de agente público ali. Embora a natureza jurídica hoje seja privada, dos cartórios e tal, não vou discutir isso aí que não é minha praia. Mas eu entendo que sim. Se observar, se forem, na verdade, observados os requisitos de validade do testamento privado, eu entendo que não há nenhum prejuízo
Pelo contrário, deve-se aí aproveitar a vontade do autor da herança, né? Ok? E aqui, a última fase, que é o cerramento. Olha que interessante, eu resolvi escrever e vou pronunciar do jeito que a doutrina fala. Olha como é interessante. A última fase é do cerramento, em que, segundo a tradição, o tabelião, estando a cédula dobrada, costura-o com 5 pontos de retrós e lança pingos de lacre sobre cada um. Né? Essa aí é a forma medieval, digamos assim, de fazer o testamento cerrado, né? Hoje, o código diz, no 1784, o seguinte, que depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador e o tabelião lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Na verdade, hoje, o que é que esse testamento, o que é que acontece? Esse testamento, né, ele é fechado e cozido, né? Ele, na verdade, é costurado pelo tabelião e ele é entregue ao tabelião, entregue ao testador, uma pessoa da confiança do testador, para ser entregue após a morte, né? Após a morte do testador. Ele deve ser apresentado em juízo, né? Todo o testamento tem que ser apresentado em juízo para cumprimento, né? E aí esse testamento ele deve permanecer inviolável, né? Até a morte do autor da herança. Se porventura ele for aberto, for, sei lá, violação do lacre, esse testamento ele será nulo ou caduco ou revogado, se ele for, na verdade, revogado, nulo, se tiver alguma dilaceração, se houver alguma violação, ou revogado se o testador resolver abri-lo, né? E aí, o próprio 1972, ele fala isso, quando ele diz assim, ele diz assim: o testamento cerrado que o testador abrir ou dilacerar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-á como revogado, né? E aí, revogação do testamento pelo próprio testador. Agora é interessante tomar cuidado que nesse caso é uma revogação tácita do testamento. Se o testador consentiu que um terceiro abrisse ou que ele próprio abriu, né? Nesse caso aí ele manifestou a vontade de não querer mais aquele testamento. Agora, tem que ser comprovado que essa abertura ou dilaceração ela tenha sido feita voluntariamente pelo autor, né, da herança, pelo testador, ou por outra pessoa com seu consentimento, né? Porque se for por um terceiro sem o consentimento ou autorização do testador, esse testamento não pode ser revogado ou declarado nulo, porque aí você vai beneficiar um terceiro, por exemplo, que intencionalmente e dolosamente resolveu dilacerar um testamento porque ele não havia sido escolhido, ou então ele presumiu que não havia sido escolhido da herança. Portanto, desse modo, esse testamento ele será revogado se for aberto por terceiro ou pelo próprio testador em razão de descuido ou alguma coisa assim, mas não será se essa abertura foi por um terceiro, né? Ok? E aí, esse testamento, 1875, ele será aberto, registrado e cumprido em juízo, que é a redação do 1875, quando, obviamente, falecer o autor desse testamento. Quando ele diz, falecido o testador, o testamento será apresentado ao juízo, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seja cumprido, se não achar vício externo que o torne eivado de nulidade ou falsidade. Portanto, essa decisão aí, na verdade, equivale ao reconhecimento de que o testamento cerrado cumpriu todos os seus requisitos. É claro que a discussão da nulidade desse testamento no inventário só é possível se essa prova puder ser produzida de plano, se houver discussão profunda, análise ampla, probatória, análise ampla e probatória, se exigir essa análise ampla e probatória, isso aí vai ser remetido para as vias ordinárias, né?
Portanto, se não param dúvidas ou se não há discussão, a nulidade desse testamento pode ser declarada nos autos do próprio inventário, ok? Senhores, testamento particular. Vamos, se vocês querem continuar ou encerrar? Senhores? Acho que já foi, né, professor? Professor? Oi? Não, vamos assistir um pouquinho da live. Oi? Tá bom, eu vou fazer o O seguinte. celular que tá descarregado, professor. Pronto, depois eu vou fazer a chamada aqui para a gente encerrar, tá bom? Pronto, eu vou encerrar a aula e na próxima aula a gente começa falando de inventar, de testamento privado, codicilo e os testamentos ordinários, ok? Portanto, eu vou encerrar a aula aqui de hoje e vou só fazer a chamada, tá bom? Tudo bem?